Boa noite. Boa noite. Boa noite. Seu José. Bom dia, Guilherme. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. O pessoal da sala, do grupo, chegou, né? Dona Margarete, o Guilherme, o Renato, o seu Lupercio, a Dona Tida, a Mariana, a Thalita, o Luiz, a Edna, a Dani. O pessoal está chegando. O seu José, Rui, o Paulo. Vou esperar mais uns 30 segundos e a gente começa. Boa noite, Bira. Thalita chegou, nós estamos aqui olhando aqui em cima. Renato, boa noite. Pronto. Bom, nesses instantes nós vamos começar os nossos estudos. Boa noite, Tereza, Márcia, que chegaram. Acho que nós já estamos com o grupo formado. A Rosana, seu José Carlos, que fazia tempo que eu não ouvia. Aqui, né? Mas está presente em todas as aulas. Boa noite, Guilherme. Mas está tudo iluminado. Boa noite, Dona Isabel, seu Vitor, da Suênia. Bom, o pessoal chegou, né? Graças a Deus. Então eu convido todos para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, o Mestre amado, irmão maior das nossas vidas. Vamos rogar a Ele que nos ampare nesta noite iluminada com as bênçãos do seu amor e da sua paz. Que nós possamos, em nossos lares, receber essa doce inspiração, este amor e esta luz. Que a sua bondade infinita possa envolver a todos, Mestre Jesus. Que o seu amor possa nos amparar, possa nos dar forças, coragem, paciência, resignação. Que nós saibamos, Jesus, assimilar as tuas lições de amor e de verdade e colocá-las em nosso coração. Que nós sejamos abençoados, iluminados com a luz da verdade, do entendimento, da compreensão e da caridade. E que seja feita sempre a vontade do nosso Pai Criador, Pai de infinito amor e de infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, Senhor da vida. Muito obrigado, Mestre Jesus, amigo incondicional das nossas horas. Obrigado aos bondosos benfeitores, trabalhadores da tua seara, e que seja feita sempre a vontade do nosso Pai Criador. Que assim seja. Muito bem. Nós estamos, então, nesse dia 12 de outubro, feriado, continuando os nossos estudos. Nós vamos dar sequência ao Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, na segunda parte da aula, nós vamos continuar o estudo de O Livro dos Espíritos, que já estamos caminhando para o final. Esse final que vai chegar assim em breve. E depois nós recomeçamos novamente esta obra maravilhosa. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós ainda não estamos no final,
nós vamos continuando. Vamos continuar. O capítulo que nós estamos estudando agora é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Já vimos a passagem de Jesus através do Evangelho de João, em que ele promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que viria dizer, que viria complementar, que viria relembrar o que ele tinha dito. E na semana anterior, nós já tínhamos começado a estudar as instruções dos Espíritos, trazidas pelo Espírito de verdade. Essas instruções elas foram divididas em alguns itens, o 5, o 6, o 7, até o 8. E nós paramos no primeiro item, que foi o 5, onde existe aquela frase, monumental: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento, e instruí-vos, este é o segundo. Essa orientação vinda da pleiade de espíritos que conduziram toda a codificação aqui na Terra. E agora nós vamos dar sequência. Então, o Cristo Consolador, instruções dos Espíritos, advento do Espírito de verdade, item 6. É o que nós leremos agora. Vamos estudar, vocês poderão conversar, perguntar, escrever por escrito, aliás, escrever aqui para nós no chat qual é a dúvida, qual é a observação que foi feita e que nós aqui não fizemos. Então o texto começa assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco. Recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem-amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos
a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Muito bem. Boa noite a todos. Bem, essa lição, o Cristo Consolador, do capítulo 6, como vocês puderam reparar, uma continuidade do capítulo 5º, que é o Bem-aventurados aflitos, né? Essa mensagem que o Espírito de Verdade dá para nós, nos diz claramente que nós deveremos suportar os embates da existência com resignação, com fé, que eles, a espiritualidade maior, que o Cristo, que Deus, nosso Pai, está por nós. E nós não estamos sozinhos nesta grande jornada evolutiva, porque todos nós, como espíritos aprendizes que somos, temos que entender que as provas educativas são para o nosso bem. E que se por acaso nós falharmos, nós tropeçarmos, haverá sempre o Mestre a nos reorientar, a dirigir as nossas condutas, nossos pensamentos, através dos exemplos naturais da existência. Então, todos nós que estamos aqui, vamos lembrar da nossa situação. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. É um mundo de efeitos, porque o mundo das causas é o mundo espiritual. Nós estamos aqui frente a frente com nós mesmos, com as nossas próprias necessidades e nossos próprios anseios. Nós lidamos ainda com pessoas de variados graus evolutivos, que tiveram convivências conosco no passado e que terá que existir uma reabilitação de um para com o outro, não é? Então, através dessas leis naturais, causa e efeito, reencarnação, a justiça divina irá nos conduzir, às vezes através da dor, às vezes através de uma situação mais difícil, que nos alerta, que nos chama a atenção, que nos chama as responsabilidades, e que vale a pena mesmo nós humildemente nos rendermos aos desígnios de Deus, fazermos a nossa parte e pedir ajuda através da prece. Porque o auxílio nunca faltará, sempre acontecerá. Não é? Então os Espíritos falam assim, aí a respeito da doutrina espírita, amai-vos e instruí-vos. Significa assim, o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É o cristianismo explicado pelas esferas superiores, enviados por Jesus. Não é? Adaptando, nós já falamos sobre isso, é uma revelação que adapta os ensinamentos do Cristo à época que o homem está vivendo, através de uma fé não dogmática, não simbolista, não contemplativa, mas a fé com obras e a fé raciocinada. E aí nós chegaremos realmente através da compreensão. Então eles dizem assim, amai-vos e instruí-vos. Temos que nos amar como Jesus nos amou. Amar ao próximo como a nós mesmos, conforme nos disse o Cristo. Mas também temos que nos instruir para enriquecer essa fé, dar razão à fé. Aí estaremos dentro dos passos certos. Porque se fizermos uma fé raciocinada, os nossos atos presentes serão muito mais responsáveis. Não agiremos tanto pelo impulso. Pensaremos, antes de qualquer atitude, se estamos nos prejudicando ou prejudicando o próximo. Porque cada vez mais que se compreende a doutrina espírita, vamos entender
que nós somos os construtores do nosso amanhã. Eu, assim, fiquei pensando, né, enquanto eu estava lendo essa lição, que todo esse capítulo chama-se o Cristo Consolador, o capítulo. Mas todo ele é, assim, um manancial de consolo para aqueles que estão na terra e anseiam por justiça, anseiam por amor, anseiam por belezas. E todas essas considerações aqui do Espírito de Verdade tranquilizam a alma daqueles que leem com bastante atenção, com bastante calma e bastante atenção. Ele promete acompanhar a nossa existência. No silêncio dos nossos pensamentos, existe algo que vem de Deus trabalhando a nossa alma, silenciosamente. É um jardineiro que cultiva o jardim das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa vontade. E eles cultivando, né, esses benfeitores amorosos, cultivando as boas sementes em nossa alma, eles já nos avisam que aqui na Terra não vai acontecer nada de extraordinário conosco. Não acontece nada de extraordinário com aquele que é espírita, daquele outro que professa uma outra religião, uma outra filosofia. Não. Miraculoso, espetacular, sobrenatural, não. Porque ele diz que aqui na Terra, muitas vezes nós vamos atravessar a nossa encarnação e vamos nos despojar desse corpo que se cansou, que se agastou, que se fragilizou. E quando recomeçarmos, quando reingressarmos na pátria espiritual, no mundo espiritual, nós sentiremos que aquelas sementes que foram plantadas em nossa alma, silenciosamente, por esse jardineiro divino, aquela semente começa a florescer, começa a dar frutos na vida, no mundo dos espíritos. É por isso que ele aponta aqui para todos nós que muitas vezes a pessoa, o ser humano mais insignificante da Terra, que vive no anonimato, que ninguém o conhece, que ninguém sabe das suas dores, das suas lágrimas, dos seus infortúnios, esta pessoa desnuda das condições da vida material, sem recursos na vida material, muitas vezes no mundo espiritual se torna uma alma resplandecente, de uma alvura, de um brilho, de uma beleza espiritual. E aqui na Terra era um ser humano apagado, anônimo, que as pessoas nem sequer tomavam ciência da sua presença, da sua vida aqui na Terra. E os espíritos consolam que todos recebem desse divino jardineiro as sementes em profusão. E todos nós precisamos apenas nos instruir, precisamos estudar, precisamos conhecer, não para sermos os mais cultos na Terra. Não vamos nos tornar doutores em Espiritismo. É um aprendizado, é uma escola que não tem uma hierarquia
que nós cheguemos a um topo e pronto, acabou. O Espiritismo é uma forma de entender a vida que exige de nós um estudo constante, permanente, duradouro. Pensamos nós que assim que voltamos para a pátria espiritual, se quisermos aprofundar os conhecimentos nos setores da vida, teremos que estudar também Espiritismo lá. Então não é algo que tem um ponto final, né? Mas é algo que nós necessitamos para nos instruir. Agora, essas instruções vêm de quem? Vêm das esferas de Jesus, das decisões do nosso Mestre amado, da sua supervisão, e que chega até nós como um verdadeiro bálsamo que consola e que alivia e que fortalece. Olha que maravilha, que beleza. Eu só queria, para finalizar esse comentário, retomar a última frase deste ensino maravilhoso, deste mensageiro que compõe a equipe do Espírito de Verdade, que deixou para todos nós assim: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa própria imortalidade, da vossa imortalidade. Então, o que os espíritos nos pedem? Para que nós tenhamos um progresso, um exercício no campo do amor e da instrução. Lembrando que sempre fomos, criados por Deus, todos nós, simples e ignorantes, e que estamos a caminho do nosso próprio aperfeiçoamento. É assim que os espíritos definiram a nossa vida. Nós somos criados frágeis, simples, ignorantes, e que nós precisamos apenas preparar a nossa jornada enquanto estamos aqui na Terra, dentro do campo do amor e da instrução. Nós não podemos abandonar o estudo espírita se quisermos compreender a importância da vida, os valores que estão reservados para a nossa vida futura, o amor que nós vamos desenvolvendo aos poucos ou mais intensamente, e que nós, usando desses dois tipos de modelos, o amor e o conhecimento, nós estamos, na verdade, cultivando a nossa vida que é imortal. Nós adentramos no campo da imortalidade. São aquelas almas que se reconhecem espíritos imortais aqui na Terra, mesmo enquanto encarnados. Olha que importante, que valoriza o aspecto espiritual da sua vida, que cultiva esse jardim interior, cultiva sementes que são sobejamente, com muita fartura, lançadas no terreno do nosso coração. É assim que funciona. É nessa beleza divina que funciona a nossa vida. Nós vamos aprendendo a conhecer isso com mais amor, com mais devoção, com mais gratidão, com mais bondade. Então, essa devoção interior nossa é muito importante. Nós precisamos cultivá-la para observar essa beleza
que existe e que nós estamos abrindo os nossos olhos para poder encontrar, para poder ver, para poder reconhecer. Era isso. Nós temos alguns minutinhos, não temos nenhuma pergunta, vamos então para a leitura. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras: Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Bom, é uma questão importante que eles tratam, né? Porque ficou claro o seguinte, que todos nós deveremos agir. A nossa fé tem que ser uma fé com obras. Tem que ser uma fé com obras. E quais são essas obras? Ele cita. Nós afastarmos os sentimentos equivocados, afastarmos nossos sentimentos não trabalhados, procurar ter um outro panorama mental, pensamentos mais otimistas, porém realistas, sentimentos mais bons e afastarmos o nosso coração a impiedade. Afastarmos do nosso coração os sentimentos perniciosos, perturbadores, não é? E esses sim é que fazem a dor humana. Ficou claro que a verdadeira felicidade não é deste mundo. Não busquemos a consolação no mundo. O mundo é um resultado do que fazemos. Sempre. Então nós temos que entender que o reino dos céus está em nossos corações. Em nossos corações ele está ali nos aguardando a razão. Muitas vezes não está nas paredes estreitas de um templo, se a pessoa não tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir. O reino dos céus, além de estar na vida espiritual, ou seja, quando falamos de reino dos céus, queremos dizer dos mundos felizes, dos mundos mais aprimorados, nas esferas superiores onde habitam espíritos felizes. Nós somente conquistaremos se fizermos aquela grande obra interior. Aí conquistaremos o chamado reino dos céus, ou seja, onde reside a verdadeira felicidade, onde não estão as coisas efêmeras, onde estão as coisas permanentes. Certo? Temos aqui um comentário, boa noite, para quem nós não falamos ainda. Humberto Euclides.
O Marco falou que podemos errar, que faz parte do aprendizado, para nós, para nos depararmos que caímos em erros e retornarmos aos caminhos do reino de Deus. Temos que ter os ensinamentos de Cristo presentes em nossos pensamentos para valorizarmos o sentido dessa vida. Exatamente, não é? Jesus é a solução para todos os problemas humanos. Para todos. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É o caminho, a verdade e a vida. Porque simplesmente é o Espírito mais perfeito que já pisou a terra. Nós temos que segui-lo. E para segui-lo, cumprir os desígnios. Aí estaremos indo com Ele. É. Ao vivo. Tem outra pergunta aqui do Bira. Ele vos enviará o seu Filho bem-amado. A quem o Espírito de verdade se refere? Seria o Consolador? Quem é esse Filho bem-amado, né? Que está aqui no texto. É o próprio Consolador, não é? Porque nós temos que entender o seguinte: o Espírito de verdade é uma pleiade de espíritos dirigidos por espíritos superiores que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo. Quando eu falo legítimos intérpretes, quero dizer o seguinte: eles são como se Jesus estivesse falando, como se fossem médiuns do Cristo, interpretando seus pensamentos. Então, exatamente é isso que nós devemos ter, porque às vezes observamos os desmandos da Terra, os desmandos que acontecem em todos os lugares, pelo mundo inteiro, e algumas vezes aquelas pessoas que não têm uma visão mais positiva em relação ao futuro, não é? Ou que não têm muita noção de vida futura, podem entrar numa falta de esperança, não é? De ver tantas coisas erradas, tantas coisas que não se coadunam com esta verdade imorredora do Cristo, não é? Muitas vezes achamos assim, meu Deus, essas pessoas dificilmente entenderão Jesus nesta encarnação, não é? Ou um sistema, às vezes um sistema social muito violento, um sistema social onde vige a guerra, não é? Onde vige os distúrbios sociais, populacionais, penas de justiça muito duras, quase assim que selvagens, não é? A gente vê isso pelo mundo inteiro. No entanto, a espiritualidade, como foi falado pelo Espírito de Verdade, está por nós, como falei também aqui no início. E a separação do joio e do trigo ocorrerá na vida espiritual. Através da vida espiritual, através do processo da reencarnação, é que a Terra irá se modificar. Porque as mudanças aqui na Terra material, aqui na crosta, são muito lentas. É preciso vir espíritos com o pensamento mais enobrecido para poderem realmente introduzir novos pensamentos, novas opções de conduta, né, de comportamento dos seres humanos, para que a Terra comece gradativamente, todo o processo evolutivo é gradativo, a mudar. E essa mudança ocorrerá. Aqueles que são recalcitrantes em seus erros, estes muitas vezes irão ser degradados, como sempre se fala quando se diz a respeito da transição planetária. Ou eles irão para mundos inferiores, compatíveis com seu estado, ou eles irão para outros mundos de provas e expiações, que está ainda no início das provas e expiações, entende? Não está como nós estamos na antessala do mundo de regeneração. Então, o ser humano, atualmente, ele é muito belicoso, ele é muito egoísta, e as mudanças ocorrerão, como foi dito, através das reencarnações
e dos bons exemplos aqui na Terra também, os esforços aqui na Terra. Porém, as mudanças mais, vamos dizer assim, contundentes, elas ocorreram na vida espiritual, porque a espiritualidade está por todos nós. É, a Daniela, boa noite, Dani, disse assim: nenhuma ovelha ficará perdida. Nenhuma. Nenhuma. Todos nós, criaturas de Deus, filhos de Deus, chegaremos ao estágio da perfeição. Sim. Todos nós, depois que nos aperfeiçoarmos, chegaremos ao estágio de espíritos puros, anjos, arcanjos, que nós conhecemos como sendo a maior pureza e a maior elevação entre os espíritos. E o que eu gostaria de resumidamente falar, porque o nosso tempo já está acabando, é que toda a impressão que esses textos, o advento do Espírito de verdade, até o último que nós vamos ler, que é o 8º, todos eles é uma mensagem muito clara, muito positiva, de que nós não estamos órfãos do amor do nosso Pai Celestial. Neste texto aqui, ele começa dizendo assim: sou o grande médico das almas. Trago um remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus entes prediletos. Então, quando a gente pensa em fracos, a humanidade está lotada. Quando a gente pensa em enfermos, a humanidade graça de enfermos. Quando nós pensamos em sofredores, a humanidade praticamente na sua totalidade é de sofredores. Então, somos todos nós. E estes espíritos conseguiram nos dizer que nós precisamos tranquilizar o nosso coração, acalmar os nossos anseios, pôr um bálsamo, né, de espiritismo em nossas angústias. Só que para a gente fazer isso, nós precisamos afastar primeiro a incredulidade. Eu não posso abraçar esse texto e dizer assim: ai, mas será que é assim mesmo? Ah, mas por que não é diferente? Ah, mas e se não for daquele outro jeito? Então, a incredulidade não combina com o consolo que está aqui. E os erros também não combinam. Mas a partir do momento que eu vou ingressando nessas novas verdades, eu posso, com conhecimento de causa, ir abandonando os erros. Nós não precisamos chegar perfeitos dentro do Espiritismo. Não é isso. Primeiro, porque não existem espíritos perfeitos aqui na Terra encarnados. Nós somos ainda muito mais para os espíritos imperfeitos. Mas nós não precisamos alcançar a perfeição daqui muito tempo para poder adotar o Espiritismo como uma forma de raciocinar a vida. Nós chegamos no Espiritismo cometendo erros, com incredulidades e aceitando muitas mentiras que se tem na sociedade, ao nosso redor. Mas quando eu começo a estudar o Espiritismo, se eu vou conseguindo fazer com que o Espiritismo seja um norte para a minha vida, eu vou conseguindo abandonar a incredulidade, abandonar o erro, abandonar a mentira que eu quis para mim. Então, por exemplo, é interessante essa questão do espiritismo, né? Eu, espírita, eu já sei que eu não preciso ficar com regimes doutrinários que têm falsidades em suas construções.
Eu vou entendendo com o Espiritismo que eu preciso adequar o que eu ouço, o que eu escuto, aos padrões do Evangelho de Jesus. Se aquilo que eu ouço e escuto é dentro desses padrões do Evangelho de Jesus, eu adoto para o meu dia a dia, para a minha vida. Mas se não for, por que eu quero aquilo? Então, a doutrina espírita é um grande consolador, nos consola e fala como nos consola. E nós podemos entender que quando estamos atravessando os momentos de dor e de sofrimento, como o texto fala, o que nós temos que fazer? Já que os fracos, sofredores e enfermos são os prediletos de Jesus. Já que para sentirmos esse amor, esse consolo, esse amparo, nós precisamos abandonar a incredulidade, a mentira e o erro. O que eu tenho que fazer então para dar conta do meu fardo, da minha cruz? Eu preciso apelar, eu preciso pedir para os espíritos superiores me ajudarem, para Deus me ajudar. Quando eu faço isso com o fundo da minha alma, os espíritos vêm ao nosso encontro e falam para nossa alma: eis-me aqui, vim porque me chamaste. Que consolo maior que é esse? Não existe na terra. A dona Margarete pergunta assim. Mas a Daniela, eu queria comentar alguma coisa, Daniela. A Daniela nos disse: nenhuma ovelha ficará perdida. A dona Margarete, na sequência aqui, disse assim: mas isso foi dito em 1861. Puxa, já passou tanto tempo. Existe uma data próxima? Bom, primeiro a questão das ovelhas não se perderão. Todos nós fazemos parte das ovelhas de Cristo, né? Jesus. Mesmo nós comentamos a respeito dos espíritos degradados, né? Que serão degradados para mundos primitivos, ou mesmo de provas e expiações no início, e também virão para a Terra espíritos mais nobres. Todos eles fazem parte das ovelhas de Jesus, mesmo aqueles degradados. Aí nós percebemos que a responsabilidade de Jesus não é só com a Terra, é também sobre esses planetas em que vieram espíritos degradados e que irão espíritos degradados, não é? E a dona Meg perguntou o que foi dito realmente em 1861. Na codificação espírita, desde 1857, não é? E o Evangelho em 61, foi a data em que foi trazida à Terra a revelação espírita. Não é? Assim como foi Moisés, assim como foi Jesus. Então nós temos a revelação espírita, meados do século XIX. Para que o homem se utilize dessas informações agora e no porvir. É uma mensagem extremamente avançada, mesmo porque a evolução humana, ela não se processa assim, com datas específicas, ou não se processa muito com... os espíritos superiores olham a humanidade por milênios, eles não observam a cada 10 anos, a cada 20 anos. Para a espiritualidade isso é muito curto. Uma única existência pode demorar muito para nós tirarmos um único hábito infeliz de nós. Então, as mudanças são gradativas, assim como também a transição planetária é gradativa. Sem dúvida, lembramos sempre de Jesus a nos falar que os mansos e pacíficos herdarão a terra. Herdarão uma terra regenerada. Mas para que isso ocorra, é necessário muito trabalho em nós.
nós temos que trabalhar bastante. E o que a revelação faz? A revelação nos atualiza, nos instrui para facilitar as nossas condutas, nossos pensamentos, sentimentos, não é? Para que nós possamos nos qualificar para ir para um mundo melhor. Então, dona Amiga, é bem gradativo. Não existe uma data demarcada. A única data que foi mais ou menos estipulada, 1857, pelo Espírito de Emmanuel, 2057, desculpa, pelo Espírito de Emmanuel, será, segundo os planos superiores, a data de transição. Mas para que o mundo se torne realmente um planeta regenerado, é necessário os habitantes da Terra se regenerarem. E isso leva tempo. Mas terá um ambiente favorável para que isso aconteça, sem dúvida. Que bom. Vamos lá. Então, encerramos o Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos dar início, então, agora ao Livro dos Espíritos. E tínhamos começado um tema na última aula da semana passada. Esse tema estava relacionado a paraíso, purgatório, inferno, pecado original, paraíso perdido, algumas questões relacionadas a esses assuntos que nós tínhamos começado a ler. Nós lemos a questão 1011, eu vou retomar para dar sequência numa leitura contínua e depois nós paramos para conversar sobre elas. Questão 1011, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2, do livro 4, Penas e Gozos Futuros. Nessa questão 1011, Kardec pergunta assim: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos? Resposta: já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. 1011A. De acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens os representam? Resposta: não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Pois é. A doutrina espírita explica a respeito da questão do inferno, nós já falamos, né? Que não existe um inferno de condenação eterna, não é? Não existe aqueles castigos eternos. Resumindo o que foi falado em aulas anteriores, porque se fosse assim, Deus não seria amor, seria vingativo, seria rancoroso, não é? Incompatível com a grande obra de Deus e com a magnitude do próprio Criador. Então, quando se fala em lugar circunscrito, significa que não existe nada assim fechado para que as pessoas fiquem aprisionadas, porque o sistema evolutivo de todos os espíritos, né, a evolução de todos os espíritos, faz com que ele seja um dia vencedor de si mesmo. Faça com que ele vença os seus óbices interiores, faz com que ele tenha realmente a capacidade, a oportunidade de evoluir. E evoluindo, não encontrará um Deus que o condenou eternamente, mas um Deus que lhe deu várias oportunidades de crescimento, também eternamente.
E um dia, todos nós, como fatalidade, como foi falado, teremos a felicidade, a verdadeira felicidade. Ou seja, à medida que os espíritos evoluem, eles vão se libertando de suas penas, se libertando de suas penas. E em se libertando de suas penas, se libertam também naquelas regiões da vida espiritual que são compatíveis com espíritos ainda muito empedernidos, muito difíceis, espíritos que são muito reincidentes em suas falhas, não é? De coração muito endurecido. Se à medida que o espírito se amadurece, vai evoluindo, ampliando a sua consciência, ele pode se libertar e, consequentemente, libertar-se-á de suas dores, porque ele conhecerá um pouco da verdade, aí ele se libertará. Então, todos nós estamos, vamos dizer assim, sujeitos a viver aquilo que está compatível com as nossas atitudes. Nossas atitudes é que realmente serão o gabarito, vamos dizer assim, daquele lugar em que estamos. As conquistas do espírito é que vai nos situar na sociedade do espírito, assim como também as falhas, porque ao desencarnarmos, nós viveremos a realidade do que somos na vida espiritual, seja nas esferas inferiores, seja nas esferas superiores também. Antes de nós respondermos a pergunta da Thalita, eu gostaria de comentar uma reflexão que nós estávamos aqui conversando antes, que nós tivemos. De tudo que eu tinha lido sobre paraíso, purgatório, inferno, céu, uma conclusão que eu consegui assimilar foi a seguinte: quando nós pensamos nesses assuntos, num lugar que é circunscrito, nós vamos concluir que não é circunscrito mesmo, porque é resultado da expressão mental dos espíritos que estão ali naquele lugar. E essa emanação mental, dos seus pensamentos, das suas experiências, vão formando ambientes onde, no mundo espiritual principalmente, os espíritos acabam se encontrando com aqueles que lhes são afins. Ah, sempre. E se torna ali um ambiente para aqueles espíritos. Este é um ponto. Um outro ponto que os espíritos nos fazem pensar, que parece que quando Kardec fez essas questões, e as que se seguirão, nós precisaríamos fazer um exercício de ampliar os nossos horizontes para além da Terra. Porque se a gente pensar na humanidade que está aqui ao redor da Terra, encarnado e desencarnado, encarnados e desencarnados, nós vamos pensar numa quantidade de espíritos que ainda sofre as condições das suas inferioridades. Então, aqui seria um verdadeiro purgatório, um inferno, dependendo da consciência de algumas pessoas, que o inferno é esse estado de consciência, a região onde ele se encontra, a vida dele terrena, e o paraíso também, por que não? Dependendo das condições onde ele vive, como ele vive, no mundo espiritual próximo, né? Que orbita o nosso, ao redor do nosso planeta. Mas nós temos que lembrar que pelos universos infinitos há condições de vida para espíritos de todos os níveis. Há planetas que são planetas escola, planetas sublimes, divinos, planetas felizes, planetas que são verdadeiras penitenciárias, planetas desertos. Quem disse isso foi o Emmanuel. Então, se a gente pensar no infinito do universo e todos os planetas que compõem o universo infinito, existem regiões para todos os tipos de graus de evolução que nós possamos pensar em relação aos espíritos. Então, é assim, não existe uma situação única, específica, mas várias situações conforme os espíritos que estão ali.
Vamos lá. A Thalita perguntou assim: por estarmos no planeta de provas e expiações, todas as regiões que circunscritam a Terra são inferiores, sendo algumas mais inferiores e outras regiões menos? Eu acho que a Thalita aqui se referia às regiões da Terra mesmo, não é? Sim, Da crosta por terrestre, estarmos né? no planeta Terra, É, que é um planeta de prova de e de provas e expiação. expiações. Bom, Thalita, é assim, a, a Terra, ela é um planeta, como você disse, de provas e expiações. A transição planetária, ela acontece, como foi falado, gradativamente. E entre uma transição e outra existe uma entremeação evolutiva entre os planetas. Comentamos isso há um tempo atrás. Então, por exemplo, nós estamos ah, em uma terra de provas e expiações que tem lugares da Terra que se equiparam a mundos primitivos ainda. Então, realmente, existe na Terra uma mescla de espíritos, exatamente por ser de provas e expiações, muito grande. Os espíritos chamam o planeta de provas e expiações como um estágio de transição entre os planetas. Por isso que tem essa mescla de espíritos muito grandes aqui. Então, o que acontece? Acontece que existem lugares que estão reencarnados, espíritos estão cumprindo um resgate muito grande, passam fome, doenças, a sociedade é muito atrasada, e assim como tem lugares na Terra ainda, lugares na Terra que têm uma sociedade muito avançada, não é? Aí nós perguntamos assim, mas aqueles que estão na sociedade muito avançada, eles são superiores aos que estão em mundos inferiores? Em países atrasados, vamos dizer assim? Relativamente, vamos dizer assim. Porque, olha, os países da Europa, vamos pensar, eles encontraram um equilíbrio social muito grande. Tem países na Europa em que tudo funciona. Tudo funciona. As pessoas têm uma noção de conduta social muito grande. Mas para que eles encontrem esse equilíbrio social, eles passaram por grandes distúrbios, guerras, revoluções, não é? Formadas por uma outra leva de espíritos. Esses que criaram esses distúrbios estão reencarnados nos países mais complicados, para aprenderem outros valores do espírito. E aqueles que estão nessas sociedades avançadas? Esses têm que aprender outras coisas. Eles têm muito que aprender também. Eles têm que aprender questões assim variadas de valores do espírito, porque às vezes a sociedade funciona, mas falta aquela fraternidade, falta aquele amor em relação ao próximo, falta eles olharem a dor do mundo como se fossem seus irmãos. Então, equipara-se, se nós formos entender individualmente, como se fosse a prova da pobreza e a prova da riqueza. A prova da riqueza gera confortos em que muitas vezes faz a pessoa se esquecer das experiências espirituais importantes para o espírito. Assim como a prova da pobreza é o resultado da prova da riqueza ou da prova do conforto mal utilizada no passado. Então veja, tudo está relacionado, tudo está entrelaçado para o aprendizado do ser humano. Hoje você pode estar reencarnado em um planeta, em um país em que a sociedade é bem evoluída, amanhã você pode estar reencarnado num país que precisa de novos valores sociais. Então você talvez até auxilie aquele país a evoluir com o seu trabalho, mas também você vai aprender coisas que você não conseguia aprender em sociedades avançadas. Aí a Thalita diz assim: me referi à parte espiritual, colônias, umbral, já que tudo acontece primeiro na parte espiritual, depois no material. Assim, exatamente, existem as regiões.
nesse mundo que nós estamos, dos umbrais, não é? Esses umbrais, como foi falado também, não são locais circunscritos, são locais formados pela mente dos espíritos que estão ali. Como eles estão muito apegados e presos à crosta, eles ficam realmente mais próximos da Terra. E mais próximos da Terra, com os pensamentos muito semelhantes a muitos habitantes aqui da Terra, eles então se veem ali escaldados de um sofrimento muito grande, não é? Porque as paixões em que eles se encontram, semelhantes às que tinham na Terra, traz dor, não é? Traz angústia, não se libertaram ainda das impressões da matéria. E ao passo que existe também aqueles lugares que são de socorro, são lugares de instrução, são lugares evoluídos, compatíveis com aqueles espíritos que já vieram da Terra, né, com esses valores, entende? Apesar da evolução continuar na vida espiritual, aqui na Terra nós conseguimos aperfeiçoar muito a nossa evolução. Por isso que a reencarnação é maravilhosa. Ela nos faz aperfeiçoar. Quando voltamos para a vida espiritual, retornamos com mais experiência. Há lugares na Terra invisível para os encarnados? É uma afirmação, né? Que ele está falando. É Seu assim, Arlindo, Vitor. invisível do ponto de vista espiritual, né, Vitor? Assim, existe na Terra muito serviço do mundo espiritual, né? Que o homem não consegue observar, né? Ou então ele estava querendo dizer a respeito da dor de alguns lugares da Terra que não é visto pelo mundo, né? Também existe, também existe. Eu estava pensando nessa questão aqui, 1011A, que os espíritos eles deixam assim bem claro para nós que os espíritos, quando nós desencarnamos, eles se reúnem por uma questão de simpatia e de afinidade. Então, é assim, quando a gente pensa nas dificuldades de um espírito que encontra-se nas regiões sofredoras, ditas no Espiritismo como sendo um umbral, estes espíritos, por mais que a gente tente entender por que ele está ali, nós vamos encontrar um sentido melhor quando a gente pensa que é a realidade dele, é a experiência dele, é a afinidade que ele tem com outros espíritos que tiveram muitas semelhanças com ele quando estavam encarnados aqui na Terra. Então, são espíritos que se vinculam por uma questão de afinidade e no umbral. Agora, o Emmanuel, ele diz assim, que se procurarmos o céu, né, após a morte, saindo desse corpo físico aqui da Terra, nós vamos nos deparar com esta realidade aqui. Nós só encontraremos, entre aspas, o céu se em nosso mundo interior já estiver implantado um céu. Claro. As claridades divinas. Então, essa aproximação nossa com Deus se torna algo extremamente necessário, porque este céu, conforme o reino dos céus que Jesus nos ensina, ele é erguido no nosso mundo interior. Desencarnamos, vamos conviver com quem? Com quem está lá no umbral, ainda se digladiando nos ódios, nos rancores, nas violências, nos crimes. Não. Nós vamos, se erguemos um reino dos céus em nosso coração, pacífico, com amor, com elevação, nós vamos para regiões próximas à Terra, ainda
ligados a esse mundo aqui, que é a Terra, mas que são regiões onde os espíritos que se encontram lá são espíritos que já vivem a elevação dos pensamentos, as virtudes, a iluminação interior, a pacificação interior, o amor, o conhecimento, a bondade, a compreensão, a indulgência. Vejam, olha que interessante. Esses espíritos encontram-se no verdadeiro céu, próximo à Terra. Quer dizer, vinculados ainda ao crescimento, ao desenvolvimento espiritual dos habitantes da Terra. Então, ao nosso redor, os espíritos comentam aqui, ao nosso redor, fora do mundo físico, existem espíritos que habitam regiões do mundo espiritual, onde a região é compatível com o seu mundo interior, com as suas virtudes conquistadas ou não conquistadas, com o seu pensamento elevado ou com o seu pensamento ainda tenebroso, com a sua luz interior ou com as suas trevas interiores. Simples assim, mas difícil de ser conquistado. Porque nós espíritas, eu preciso ser breve, esse tema é muito gostoso de ser estudado. E eu me recordo que da última vez que nós terminamos, nós precisávamos acelerar por conta do tempo. Mas nós podemos pensar que os espíritas, eles não têm uma visão dogmática para um céu, para um purgatório, para um inferno, conforme a construção de outra religião. Não é assim. Para nós que estudamos o Espiritismo, nós vamos entendendo que céu, inferno e purgatório são expressões daquilo que nós temos dentro de nós e que, ao exprimir isso, ao expressar isso no mundo espiritual, nós nos associamos com quem é exatamente parecido com a gente, nas mesmas experiências, e ali se forma um ambiente com aquela matéria mental nossa, porque o pensamento é matéria. Então, no mundo espiritual, os espíritos modelam o seu lugar. Como nós estamos estudando lá em O Livro Nosso Lar, existem flores, edifícios, pomares, ruas, bancos, salas. Existem essas variações de ambientes, mas numa modelagem melhor, de uma forma melhor do que aqui na Terra. Né? Os edifícios são bonitos, não são pichados, existem flores, existe a parte de cores, né? São mais vivas, são mais brilhantes, mais iluminadas, uma colônia espiritual. Vejam, então nós saímos da Terra e ingressamos nessas colônias espirituais conforme o nosso estado interior. Ou ingressamos nas regiões do umbral conforme o nosso estado interior. Uma coisinha antes. Essa questão é muito interessante, que diz assim, muitas pessoas falam, até os espíritos falam, que o desencarne é uma libertação, não é? É uma libertação se nós tivemos uma vida liberta. Liberta daquelas amarras, das imperfeições, dos sentimentos equivocados, das condutas mal conduzidas, assim por diante. Entende? Aí é libertação mesmo. Senão ficaremos presos ainda à nossa maneira de ser, que nas regiões do umbral os espíritos sofrem muito com isso. Por isso que nós temos que entender que viver é libertar-se cada dia das nossas imperfeições.
Eu leio para você para ficar mais fácil para você responder. Márcia, oi Márcia, vamos lá. Ela diz assim: é difícil da gente não pensar num local circunscrito. Porque, por exemplo, quando pensamos na colônia Nosso Lar, nos vem um lugar circunscrito, um local muito mais perfeito que o nosso planeta Terra, porém parecido. É. É de fato, a gente precisa ter uma noção de pensamento, né, Márcia? Mas a colônia Nosso Lar, ela foi erguida ali pelo trabalho de alguns espíritos muito adiantados. E quando a Terra for toda harmoniosa, toda bela, em crescimento, em progresso, nosso lar pode se tornar uma cidade com aspectos muito mais elegantes e elevados. É transformador o É lugar. aberto, né? Por isso que não é fechado e circunscrito para sempre. Está ali, pronto, acabou, não existe mais nenhuma alternativa. Não, existem alternativas para nosso lar se modificar para melhor. Percebe? E existem alternativas para desaparecer todo o umbral que envolve o redor da nossa Terra no mundo espiritual. E existem outras alternativas de ambientes para outros mundos, para o universo infinito, né? Muito Essa bonito. questão do nosso lar é assim: nosso lar é como se fosse um oásis em meio ao deserto, não é? Quando nós falamos que o umbral não é um local circunscrito, queremos dizer um ambiente, né? Um ambiente global, vamos dizer assim. Porque fisicamente o umbral, o nosso lar nem era para estar lá. Ele está lá graças à providência divina, graças ao esforço de espíritos heróicos, né? Que fundaram ali uma coluna de socorro. Assim como existem tantas outras, né? Então, A dona Margarete pergunta assim: há quem veja o nosso lar invisível sobre o Rio de Janeiro? Um encarnado comum ou necessariamente deve ser um médium, como está com esta mediunidade própria? a questão da mediunidade na Terra é muito particular, não é, dona Negra? É uma questão assim, cada médium pode ter assim flashes de uma coluna espiritual, né? Ele pode ser conduzido se tiver merecimento para isso. Até uma pessoa que tem bastante fé pode ser conduzida. Conhecemos uma pessoa, por exemplo, que foi conhecer o local em que estava, em que iria, pouco antes de desencarnar. Então, é isso que acontece, né? Agora, a questão de ver ou não o nosso lar vai depender realmente da situação, não é? Os espíritos, eles têm a colônia lá, que fica num local bastante importante da vida espiritual, assim como tantas outras colônias. E eles mostram para o homem na Terra aquilo que for, tiver uma finalidade. Se não houver uma finalidade, eles não mostram. Por curiosidade, assim, não mostram nunca, né? Vamos lá. A Dani disse assim: Marco, comenta do hospital enorme que existe em cima do Núcleo Meditação e Caridade. Ah, sim, todas as casas que são voltadas ao bem, existe uma cópia espiritual em torno, né? Hospitais que são muito maiores, casas de acolhimento dos espíritos que ainda estão na crosta, que são muito maiores que o ambiente físico, não é? Se todos soubessem disso, todos iam querer ser vizinhos de uma casa espírita, porque realmente os espíritos que socorrem, os benfeitores que socorrem outros espíritos, eles vêm em grande quantidade aqui na Terra, não é? Temos que entender que a população espiritual em torno da Terra é cerca de 20 bilhões de espíritos, contra os 7 bilhões e meio, mais ou menos, que tem aqui na Terra. Então, existe muito atendimento. Agora, por que existe esse atendimento ali? Esse atendimento, esse hospital espiritual, só é possível pela vibração do local.
A vibração, nós falamos de oásis, né? A vibração ela serve como se fosse um oásis vibratório ali, onde eles podem atuar com mais presteza ali, criar uma instituição espiritual entremeada com a instituição terrena aqui. Né? Eu me lembro uma vez, acho que dá tempo de contar uma historinha breve. Eu fui atender uma pessoa que estava num hospital na UTI e era num bairro, nem vou citar o nome do bairro, mas um bairro muito difícil mesmo. O caminho até lá foi à noite, eu fui a pé, estava a pé sozinho ali, foi muito difícil chegar até lá. Mas quando eu cheguei em cima do hospital, um ambiente espiritual maravilhoso, como se fosse realmente um oásis espiritual, ali em meio àquele desequilíbrio todo ao redor. Então é assim que funcionam as colônias espirituais, os postos de socorro, mesmo aqui na Terra. Né? Vamos lá. A Márcia. Wanda, mas todos que vivem no nosso lar veem a colônia da mesma forma, com a mesma visão? Porque aqui na Terra nem todos enxergam o planeta da mesma forma. Aí o Aldo nos disse boa noite, Aldo, que alegria. Aí o Bira pergunta, vamos juntar as questões para depois comentar juntos. Nosso lar, se não é um local circunscrito, por que existem muros vibratórios? Muros vibratórios. Existem muros porque nosso lar está sendo amparado, vamos dizer assim, as atividades lá dentro do nosso lar, porque nós temos que entender que está no centro de um umbral. Os espíritos que estão ali já são espíritos em fases de recuperação. E se deixassem livremente os umbrais ali, ocorreria um desequilíbrio nas tarefas de nosso lar. É uma proteção magnética devido aos espíritos que querem sempre invadir nosso lar e causar o distúrbio, não é? Então, isso torna nosso lar circunscrito, vamos dizer assim, torna ele protegido em suas tarefas, né? Certo? Quando nós falamos circunscritos, quer dizer assim, o ambiente, não existe, o umbral não é o inferno dos espíritas, onde tem ali um local próprio de sofrimento. E nem o nosso lar, o céu. Nem nosso lar, o céu. É verdade. Agora, como foi dito, um dia, quando o mundo se tornar um mundo de regeneração, pode ser que os umbrais sejam muito mais leves que agora, mas muito mais leves. E aí talvez nosso lar tenha que ser mais aberto, não se sabe, mas ele é protegido vibratoriamente das invasões dos espíritos que poderiam perturbar as tarefas. O ambiente não é circunscrito do umbral, ou seja, os espíritos que estão ali não estão aprisionados, eles podem transitar porque não existe esse aprisionamento no mundo espiritual. Então, vamos voltar para a pergunta da Márcia. A Márcia, ela disse assim, nem todos que vivem no nosso lar veem a colônia da mesma forma? Não. Não. E aqueles que chegam, muitas vezes, lá, enfermos, eles querem viver como eles viviam no umbral, muitas vezes, numa pseudo-liberdade, não é? E lá eles têm que submeter algumas regras. Como uma pessoa que vai num hospital, ele tem que submeter as regras do hospital, não é? Para que ele possa ser bem tratado, para que ele seja tratado de uma forma equilibrada, entende? Então, o desequilíbrio não tem regras, o equilíbrio tem regras, não é? Porque existem vários momentos, vários estágios dos espíritos dentro da cidade nosso lar. Alguns chegam paralíticos, loucos, com muitas perturbações da mente, chegam cegos, igual Lísias comenta. E interessante que eles vão passando por processos de recuperação, de tratamentos, são conduzidos à reencarnação.
quando eles estão equilibrados, são inseridos na sociedade de nosso lar para estudarem, para trabalharem, para se locomoverem de um lugar ao outro. Então, é bem gradual o tratamento de um espírito quando está na cidade do nosso lar. Então, nem todos têm a mesma percepção da cidade, porque é variável conforme as condições de cada espírito que está ali. Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho. Questão 1012. O que se deve entender por purgatório? Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. É quase sempre na terra que fazeis o vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar as vossas faltas. Kardec explica assim: aquilo que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não algum lugar determinado, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a purificação completa, que deve elevá-los ao plano dos espíritos felizes. Operando-se essa purificação nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corpórea. Bom, então vamos tentar assim falar rapidamente. Jesus não usou essa expressão purgatório em nenhum dos seus ensinamentos. Ele usou a expressão inferno, que, estudando na literatura espírita, as explicações trazidas por Allan Kardec, por Emmanuel, nós vamos anotar que esta condição de inferno, ditas por Jesus, são, na verdade, aquelas condições da nossa consciência, interior, do nosso interior, lá no mundo espiritual, que não é um local com espaço, conforme as figuras que foram se construindo ao longo da história. E esta palavra purgatório nasce de onde? Nasce de um dos dogmas da Igreja Católica. Ela foi criada em 593 para expressar para dizer de um lugar onde há sofrimentos, mas com uma esperança de que aquele sofrimento chegue ao fim e ele ingresse num ambiente de céu ou de paraíso. Então, o purgatório é melhor que o inferno. O inferno parece que existe uma fatalidade. Você está ali e não sai nunca mais. Nessas teorias que foram surgindo ao longo da história e que foram povoando o imaginário de muitas pessoas, levando medo e com o medo as práticas mais estranhas para se livrar do inferno. Inclusive práticas em forma de dinheiro, que eram as indulgências vendidas pela Igreja Católica durante a Idade Média. Mas o purgatório tem uma saída, tem uma luz no fim do túnel. É um ambiente, no outro dogma da Igreja Católica, um ambiente onde o espírito também sofre os seus erros, os seus pecados. Na doutrina espírita, Allan Kardec explica muito bem que o purgatório é um dos momentos que o espírito atravessa, vive, enquanto é inferior, enquanto tem imperfeições. E que com a pluralidade das existências, ele se despojando dessas imperfeições, ele se torna um espírito feliz, um espírito puro, saindo dessa situação de purgatório. Então, para nós, no Espiritismo, nós vamos entendendo que se houver de ter um sentido para a palavra purgatório, que foi criada em 593 após o nascimento de Jesus, é o sentido de purgar, expiar os seus erros e as suas faltas
principalmente dentro de uma encarnação. Então, para nós espíritas, numa linguagem muito simples, o purgatório são as provas que um encarnado tem enquanto está na Terra. Exatamente. O purgatório foi criado para dar uma amenizada na história, né, da Idade Média. Senão estariam todos condenados. Ficaram preocupados e criaram uma questão para dar um alívio às penas, né? Certo? Mas a doutrina espírita explica de uma maneira lógica e racional, não é? Falando que o chamado purgatório da Idade Média, na verdade, é aqui na Terra mesmo, não é? Onde nós estamos cercados com nossas provas e expiações para o nosso aperfeiçoamento. Claro, eles não falam de reencarnação, nós até citamos na aula anterior, no ano 525, a Teodora tirou a reencarnação da doutrina cristã. Eles não falam de evolução do espírito ainda. Somente o Consolador prometido por Jesus poderia explicar, não é, essa questão, preenchendo de razão aquelas máximas do Cristo que nós ainda, dada a nossa pouca evolução, entendíamos. Então, realmente, as revelações têm essa característica, não é? Explicar aquilo que não se podia entender no passado. Então, realmente, a Idade Média cercou de várias figuras, várias alegorias, né? Muitas. Era fé pelo medo, era fé pelos castigos, né? E nós sabemos que Deus é amor e não nos castiga. Ele quer o nosso aperfeiçoamento. Ele sempre nos conduz para o equilíbrio. Sempre. Quando nós remamos contra a maré, nós sofremos. Certo. Estamos quase chegando no finalzinho do nosso estudo. A Margarete disse assim: podemos exemplificar da mesma forma quando frequentamos o núcleo, né, o núcleo Espírito, Meditação e Caridade, chegamos perturbados e muitas vezes saímos mais leves. É verdade. Saudade da casa espírita, não? Muita saudade mesmo. Mas vai chegar logo o dia de nós voltarmos presencialmente, se Deus quiser. Enquanto isso, vamos elevando o nosso pensamento, né, recorrendo a leituras edificantes, a conversações edificantes, para transformar nosso lar também num templo espiritual, né? Também no nosso recolhimento, nosso porto seguro espiritual. Muito bem, vamos então à prece, pedir para que todos elevem os pensamentos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. A Jesus, nosso amado Mestre, o caminho, a verdade e a vida, e o governador de nosso planeta. Aos amigos espirituais, que são legítimos intérpretes do pensamento do Cristo, nós agradecemos. Agradecemos por tudo que temos, mas também pelas provas educativas, pelas expiações regeneradoras. Também pelos momentos felizes, que nos soerguem das quedas da caminhada, dados pela misericórdia do Criador. Que esta prece irradie a todos os que necessitam, dando-lhes paz, amor, resignação e perseverança. Pedimos perdão a Jesus por nossas imperfeições, por nossos equívocos, nossas falhas e inconstâncias. Dá-nos forças renovadas para caminharmos contigo, amado e excelso amigo, no sustento da paz e na evolução de nosso espírito. Que nós possamos enxergar que por detrás de cada vicissitude educativa
existe um recado que Deus quer nos dar ao coração. Sê conosco, Jesus. Auxilia-nos a caminharmos junto a Ti. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo o mal. Porque teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Muito bom. Boa noite a todos, que nós possamos ter uma boa semana, com muita fé, coragem, pensamentos elevados, e que nós possamos nos ver de novo na segunda-feira, na quarta-feira, com o estudo do livro Nosso Lar. E amanhã nós temos uma palestra que será gravada no Facebook do Núcleo Espírita Meditação e Caridade às 20 horas. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração e até segunda-feira com os nossos estudos. Fiquem com Deus. Muita paz.